Se você faz preenchimento tentando evitar uma cirurgia, isso pode ter um custo para você. Preenchimento bioestimulador atrapalha a cirurgia ou não? Tem um grupo que vai demonizar o uso de preenchedores, de bioestimuladores, de ultrassons microfocados e vão falar horrores. Tem um outro grupo que fala que não atrapalha nada, inclusive trazendo benefícios e mais benefícios para os preenchimentos, bioestimuladores, ultrassons microfocados e outros. Temos que entender que tem dois tipos de mercado e dois tipos de pessoas que oferecem produtos para o mercado. Eu vou aqui, sem criticar nada, trazendo a realidade do que realmente acontece para que você entenda e possa tomar a melhor opção para você, tomar a melhor conduta, fazer o que é melhor para você. Numa fase inicial, onde você é jovem, tem uma pele boa, mas você tem ali um afundadinho que tira a harmonia do rosto, alguma coisinha leve, um preenchedor bem feito com um médico consciente, um médico que vai respeitar os limites, usando um bom produto de ácido hialurônico, é bem-vindo, vai fazer uma correção, não vai fazer um procedimento tão grande, é rápido e vai ter um resultado com uma certa durabilidade sem prejuízos. Já os bioestimuladores, eles vão servir para uma paciente que já está numa fase mais adiantada, que já está começando com alguns sinais de envelhecimento. E aí nós temos que escolher muito bem qual é o bioestimulador que você vai utilizar, porque alguns não vão fazer benefício nenhum, só vão trazer uma inflamação para você e vão ficar ali no seu rosto para sempre. E isso vai atrapalhar demais depois de fazer a cirurgia, porque além deles estarem causando uma inflamação local, eles vão fazer um grude, eles vão grudar os seus tecidos e isso vai dificultar demais o cirurgião a fazer a separação. Já outros produtos podem sim trazer um benefício quando colocados da forma correta, na profundidade correta, um benefício de uma melhora de qualidade de pele. Tudo precisa do diagnóstico. É um envelhecimento pequeno que uma melhora da pele vai te ajudar? Ok, talvez a gente tenha outras opções que não os bioestimuladores para tratar, como um laser, estímulo com microagulhamento, uma radiofrequência microagulhada, que vai trazer o benefício para a pele sem a necessidade de um bioestimulador. Por quê? Porque os bioestimuladores normalmente são colocados em planos profundos, eles trazem uma inflamação e, por consequência, uma melhora da pele lá em cima. Eles não estão tratando diretamente a pele. Os bioestimuladores, quando bem utilizados e colocados na forma correta, eles costumam não atrapalhar o cirurgião a fazer o Deep Plane Facelift, porque o cirurgião estará abaixo da camada onde esses produtos foram colocados. Por isso, aqui é importantíssimo você escolher um médico que vai fazer esse seu tratamento da forma adequada, porque ele vai mudar no seu futuro quando o cirurgião for fazer a sua cirurgia. Bioestimuladores colocados no plano incorreto, bioestimuladores permanentes como hidróxido de apatita, eles vão sim atrapalhar na cirurgia, eles vão sim dificultar a cirurgia. Óbvio, o cirurgião experiente, o cirurgião treinado, ele encontra isso praticamente todo dia, porque muita gente faz e fez bioestimuladores, muita gente faz e fez os ultrassons microfocados e os usos dos ácidos hialurônicos. Então, o cirurgião que faz cirurgia facial todos os dias, ele já está acostumado a encontrar isso. Mas mesmo na mão do cirurgião experiente, a cirurgia torna-se mais difícil. Então, antes de fazer, deve-se perguntar e entender com quem está fazendo e quais são os tratamentos. O ideal, o que seria um mundo maravilhoso, é você estar sendo tratada por um cirurgião que faça a cirurgia e também faça os estimuladores, também faça os preenchedores, também ajude você a gerenciar a sua pele. Mesmo que esse cirurgião não faça, ele trabalhe com uma equipe que faça isso. Então é uma conversa junto aonde você vai estar sendo tratada numa fase que ainda não precisa da cirurgia, tendo os benefícios que a ciência te traz, sem prejudicar depois quando for necessário fazer a cirurgia. Uma pergunta muito comum: eu preciso remover o ácido hialurônico antes da cirurgia? Lembrança, tá? O ácido hialurônico a gente ainda pode tratar removendo com alguns produtos. Agora, o bioestimulador não tem como remover.
a ação do ultrassom microfocado não tem como ser alterada. Então, se não foi feito da forma adequada na primeira vez, a cirurgia vai só encontrar mais dificuldade para fazer. É possível fazer a cirurgia de Deep Plane no paciente que fez bioestimulador, que fez ultrassom microfocado? Sim, mas isso exige um cirurgião com mais expertise nas cirurgias. Pacientes jovens, pequenas coisas, vale a pena. Aquela paciente que está no meio do caminho, bem estudada, os preenchedores podem ser adequados. Agora, quando o diagnóstico os tecidos já desceram, já caíram, você já tem um envelhecimento verdadeiro, os tecidos já mudaram, o excesso de preenchedores vão só fazer uma modificação da sua face. Você vai ficar com aspecto mais inchado, mais cheio, com bochechas maiores, e o problema que realmente ocasionou o aspecto de envelhecimento não vai ser corrigido. Então, nessa fase, já não adianta você ficar insistindo nesses tratamentos chamados de minimamente invasivos, embora sejam invasivos, e aí o ideal é procurar um cirurgião que realmente vai te indicar o melhor caminho, e na minha concepção, para essa paciente, o melhor caminho é realmente a cirurgia do Deep Plane Facelift, que pode ser a tradicional ou por videoendoscopia. Cada caso vai ser definido pessoalmente, personalizadamente, numa consulta médica. Você sabe o que é pillow face? É aquela cara que o paciente vai preenchendo, preenchendo, preenchendo e na língua antiga vai ficando com a cara de lua cheia ou vai ficando inchado, vai mudando o seu aspecto, vai mudando a sua face. E gente, vamos lá, não tem nada mais desgracioso do que mudar a feição procurando o rejuvenescimento quando a gente tem opções que vão trazer o rejuvenescimento de forma natural, bonito, como se fosse um passo de mágica. Vamos voltar lá para o passado porque a gente corrigiu o que precisava ser corrigido. Quando a gente está conversando sobre aquela paciente mais jovem, mas que já tem um certo grau de mudança do tecido, em vez de ficar procurando preenchedores e procurando bioestimuladores, muitas vezes uma cirurgia como um Deep Plane Facelift feito por endoscopia, cicatrizes pequenas, escondidas, a gente já vai fazer a correção de tudo que está acontecendo e está trazendo sinal de envelhecimento com cicatrizes pequenas, recuperação rápida, resultado bonito, sem modificar o seu rosto, trazendo jovialidade com naturalidade. Então, pacientes muito jovens, que não tem nada, são pequenas coisinhas, você pode fazer a correção com preenchedores. E aqui, como cirurgião plástico, eu me reservo a dizer que eu gosto e prefiro muito mais quando a gente faz isso com o uso de microfat, de microinjeções de gordura. Então a gente faz pequenas retiradas de gordura, isso é feito em ambulatório, eu faço a colocação da gordura, é um produto natural, é seu, vai integrar bem, não vai ficar marcado, não precisa ficar refazendo, resultados bonitos, naturais, mas eu sou cirurgião, então eu tenho essa arma na minha mão para conseguir usar nas minhas pacientes. Muitas vezes você não encontra um cirurgião que tenha esse tipo de armamento no seu arsenal para te ajudar. Aqui na clínica eu trato normalmente as pacientes jovens com os tecidos caídos, com a cirurgia endoscópica, a videoendoscopia, Deep Plane Facelift. As pacientes que precisam remover pele com o Deep Plane Facelift clássico, onde a gente faz o reposicionamento dos tecidos e retira a pele. E aquelas pacientes jovenzinhas que precisam pequenos detalhes, microagulhamento com radiofrequência e microfat. A paciente que já entrou naquela fase em que ela começa a precisar de uso de preenchedores para corrigir algumas falhas de volume em alguns lugares, e isso começa a se tornar frequentemente, isso inclusive pode atrapalhar algumas vezes o diagnóstico e a forma melhor de continuar o tratamento. Por quê? Você começa a colocar volumes em lugares e deixar o tecido que desceu fazendo volume em outros lugares. Então aqui é necessário uma boa análise, um bom exame. Eu normalmente solicito para essas pacientes uma ultrassonografia da face, uma ultrassonografia de pele, para a gente ver aonde estão os preenchedores, do que são esses preenchedores, para fazer o melhor planejamento. Por quê? Porque a insistência nesse tipo de tratamento pode ir levando você a cada vez ficar com aspecto de mais inchado, com aspecto de não natural. E isso realmente não traz beleza para a silhueta de uma mulher jovem ou de um homem que está querendo ficar com aquele aspecto de jovial, porém natural.
Precisa dissolver o ácido hialurônico quando você vai fazer uma cirurgia? Depende. Depende de onde está esse ácido hialurônico e o mais importante, o único produto que realmente a gente tem alguma forma de ajudar dissolvendo é o ácido hialurônico. Já existem trabalhos que nem eles são realmente totalmente dissolvidos, mas existe sim uma forma da gente melhorar o ácido hialurônico. Agora, todos os outros produtos e preenchedores permanentes, como PMMA e outros, e os bioestimuladores, como hidroxiapatita, esses não têm como serem removidos, assim como os fios colocados, eles só podem ser removidos cirurgicamente. Então, tem que fazer a remoção desses produtos antes? Quando é possível, dependendo do lugar, sim, vale a pena. Na grande maioria das vezes, os meus pacientes já vêm com algum tempo que eles não fazem os preenchedores. Então, poucas vezes eu preciso fazer a remoção. Detalhe, essa remoção deve ser feita 15 dias antes da cirurgia e não às vésperas da cirurgia. Por quê? Porque você vai ter um edema residual da retirada. Então, o ideal é que a gente espere melhorar esse edema da retirada com a aplicação dos produtos que revertem antes de fazer a cirurgia. Toda vez que você faz um tratamento de face com preenchedores e bioestimuladores e é cometido excessos na colocação, você vai passar a ter aquela fisionomia mais cheia, que não é natural, muitas vezes ganhando um contorno mais arredondado da face, ou o excesso de aplicação em alguns ângulos trazem sinais que não são naturais. Na tentativa de fazer um malar mais belo, uma mandíbula mais bela, muitas vezes acomete-se ao uso do excesso do ácido hialurônico e isso traz sinais que não são bonitos e não combinam com o traço daquela paciente. O ácido hialurônico é um produto que foi muito bem idealizado no passado e hoje ele caiu no uso de uma forma muito desenfreada. Então, todo mundo está oferecendo, está fazendo e está recebendo ácido hialurônico. Então, nós temos médicos, nós temos dentistas, nós temos N pessoas aplicando o ácido hialurônico e muitas das vezes de forma indiscriminada. E esses produtos, eles fazem modificações na sua face que lá na frente você vai acabar conhecendo e sabendo o porquê o excesso desse uso não é bem-vindo. Primeiro eu quero te deixar aqui algumas perguntas bem práticas. O que está te incomodando na hora que você se olha no espelho? É a queda, a sensação de que você está derretendo ou falta de volume em algumas partes do seu rosto? Segundo, quando você olha na foto, você se reconhece ou sente que você ficou com uma feição mais pesada, com ângulos exageradamente marcados? Essas duas perguntas já te respondem se você está no caminho certo ou se você está tentando resolver alguma coisa com excesso de volume.